Marcelo Teixeira está eleito, está de volta à presidência do Santos Futebol Clube. E eu espero abordar no vídeo de hoje todos os pontos de inquietação, de preocupação, de dúvidas, de esperança para o torcedor santista a partir dessa mudança na política do clube e trazer um pouco da minha opinião, das minhas impressões, do que vi ontem, de algumas imagens, do que eu penso que será o Santos a partir de agora. Então, vamos lá. É um vídeo onde eu quero marcar algumas posições aqui. Nós vamos acompanhar. Primeira posição já firmada, primeiro compromisso já assumido com os inscritos do canal, principalmente com os santistas que acompanharam muitos vídeos sobre o Peixe nesse ano. Esse canal não é exclusivamente dedicado ao Santos, mas o Santos ocupou um espaço grande aqui em 2023. Será assim a partir de agora também, né? Será assim durante todo esse período em que Marcelo Teixeira estiver na presidência, porque fiscalização é algo muito importante. A imprensa que cobra, que acompanha, que investiga, que opina com isenção, com imparcialidade, com neutralidade, ela é muito necessária e num momento tão delicado da instituição, isso se faz ainda mais necessário. Isso é obrigatório. Faremos isso a partir de agora. Já desejo de antemão sorte ao presidente Marcelo Teixeira. Ele sempre contará com esse espaço aqui e sempre contará também com um acompanhamento constante e crítico da sua gestão. Isso está pontuado desde já. Like do vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 140 mil, rumo a 150 mil inscritos no canal. É o seguinte, antes de eu começar a análise aqui, no primeiro comentário do vídeo tem um link para uma live, uma aula aberta que vai rolar sobre inteligência artificial agora na virada da semana aqui. Então, corre, são as últimas vagas aí no grupo que a gente criou e eu estou esperando você lá. Entra no grupo, o resto deixa com a gente. Você está aí terminando 2023 apertado, não gostou do que foi o ano, está preocupado com o ano que vem? A inteligência artificial é uma baita oportunidade para você ganhar dinheiro e nessa live nós vamos ensinar não uma, mas 50 para mais de 50 formas de você fazer dinheiro com a inteligência artificial trabalhando para você. Não é o futuro, é o agora. Clica no link do primeiro comentário desse vídeo, entra no grupo, você só vai fazer isso, o resto é com a gente, beleza? Primeiro comentário do vídeo. Bom, a expressiva votação do Marcelo Teixeira é a primeira coisa que nos chama a atenção. 53% dos votos válidos, ele recebeu 4.762 votos, 1.270 nas urnas físicas, que estavam lá no ginásio e no Salão de Mármore da Vila, e 3.492 votos online. Uma grande votação, levando em consideração que nós tínhamos 5 chapas concorrendo. E essa grande votação, e aí está o meu primeiro ponto de preocupação e inquietação para dividir com vocês aqui do canal. Essa expressiva votação dá ao Marcelo Teixeira a totalidade das cadeiras do Conselho Deliberativo. O que diz o Estatuto do Santos Futebol Clube? A chapa que obtém mais de 20% dos votos tem as cadeiras do Conselho Deliberativo. Foi a única que atingiu esse percentual. Por isso, todas as cadeiras do Conselho Deliberativo serão da chapa 5, que elegeu Marcelo Teixeira como presidente do Santos. Acabamos de ver esse quadro com o presidente Andrés Rueda, o pior presidente da história do Santos e talvez o pior da história do futebol brasileiro. Fazer um de sola 10 qualquer dia com os piores presidentes da história do futebol. Acho que o Andrés Rueda ele já começa com 10 mole, não tem nem discussão, não tem nem concorrência talvez. É ruim, é péssimo. O Conselho Deliberativo, aliás, ontem a organizada do Santos foi procurar lá o Celso Jatene, o presidente do Conselho Deliberativo. Não acho que violência é caminho válido, eu não sei se encontrassem, se chegassem ao presidente do Conselho Deliberativo, o que fariam os torcedores organizados? Se seria só uma cobrança dura, ríspida, ou se rolaria agressão. Como você não tem como adivinhar o que eles vão fazer, conseguiram conter, impedir que eles avançassem e chegassem ao presidente do Conselho Deliberativo, o que foi uma medida correta, porque no sangue quente, no calor, as coisas podem fugir muito do controle. Mas, convenhamos, o presidente do Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo do Santos, teve várias oportunidades para retirar do cargo este irresponsável e mentiroso como presidente, Andrés Rueda, não o fez e a tragédia aconteceu. Muito pela omissão do Conselho Deliberativo.
Um conselho deliberativo tomado por pessoas ligadas à situação carece de independência. Isso muito me preocupa. O Estatuto do Santos, nesse quesito, precisa ser revisto. Nós deveríamos ter integrantes, na minha visão, de todas as chapas, de acordo com a proporcionalidade da votação que receberam. Então, obviamente, Marcelo Teixeira teve a maior quantidade dos votos, ele vai ter o maior número de cadeiras. Quem foi o segundo colocado na votação? Ele vai ter X cadeiras, de acordo com o percentual de votos que recebeu. Quem foi o terceiro, quem foi o quarto, quem foi o quinto? E assim nós teríamos um conselho mais equilibrado. O papel do Conselho Deliberativo é fiscalizar, é analisar as ações da presidência, é cobrar explicações, é aprovar as contas. Desse jeito, está tudo nas mãos do Marcelo Teixeira. É uma centralização de poder e eu sou radicalmente contrário e muito me preocupa esse tipo de situação. Já quero deixar isso aqui bem claro. É um problema, pode ser um grande problema nesse triênio 2024, 2025, 2026. Acompanhei a festa da vitória do Marcelo Teixeira. Quero só fazer um ponto sobre essa imagem aqui que gerou alguns debates nas redes sociais. Eu entendo que ao final de uma campanha onde você corre atrás dos votos, você visita pessoas, você dedica o seu tempo. Isso não é algo, isso é algo que tem um custo para a vida pessoal de cada um dos candidatos. Você desabafa e você festeja, normal, você venceu. Vitórias são comemoradas. Eu apenas acho que ontem o clima tinha que ser de um pouco mais de comedimento, mesmo da chapa que venceu, mesmo que essa vitória represente, encha de esperança os corações daqueles santistas que apoiaram essa chapa. Eu acho que ontem não era o dia para grandes festejos, grandes gritos, grandes coros, porque o Santos está vivendo o luto do primeiro rebaixamento na sua história, de uma mancha que está doendo no coração de qualquer santista. Eu apenas acho... Não é crime algum comemorar, não estou dizendo nada disso, não estou dizendo que os caras não são santistas, que não amam os Santos, que só estão pensando neles, não estou dizendo nada disso. Eu só acho que o momento, até mesmo a fala do Marcelo Teixeira, na entrevista coletiva lá, é nesse tom. A comemoração é que, dos apoiadores e tal, é que sobe um pouco. Mas o próprio Marcelo Teixeira, quando vai falar, ele diz, gente, é um momento delicado, é um momento, né? Baixa um pouco ali a bola, não é algo tão efusivo, porque o momento realmente não está pedindo isso. É só uma impressão ali da imagem, só isso. Não acho que é nenhum grande crime o que aconteceu, não, mas acho que deveria ser com um pouquinho mais de reservas essa festa ontem da eleição do Marcelo Teixeira. Tá todo mundo em luto. Tá todo mundo ainda atordoado. Tem gente que está sem noites completas de sono desde quinta-feira, desde quarta para quinta. Tem gente que ainda está com o humor afetado desde que tudo aconteceu. Para alguns, esse processo é mais lento, é mais doloroso. É muito importante ter essa noção de como isso está batendo e machucando a coletividade santista, os 8 milhões de torcedores que o Santos tem, pelo menos, aí no Brasil. Vamos lá. Acompanhei ali a entrevista do Marcelo Teixeira. Alguns pontos me parecem bem interessantes. Ele fala de acelerar o processo de construção da arena e um processo que talvez só não tenha começado ainda porque o Santos tinha a Vila Belmiro como um trunfo para não cair, mas com a gestão que tinha aí, com o elenco que tinha aí, o jogo podia ser da Vila Belmiro, o jogo podia ser do Paquistão, o jogo podia ser em Satulo, o jogo podia ser do Quinto dos Infernos, não ia resolver nada, porque o Santos estava mesmo fadado ao rebaixamento. Jogar no Pacaembu nesse período, Marcelo Teixeira cita nominalmente o Pacaembu. Aliás, por coincidência, eu passei ontem próximo ao Pacaembu e parece que as obras estão acelerando, né? Me dá a sensação de que nós podemos ter sim em 2024 o estádio do Pacaembu já liberado, cumprindo essa previsão mais recente aí. Seria um ganho para o Santos jogar na capital e será um ganho ter uma arena moderna, dar um passo ao século XXI. Já disse isso em outros vídeos durante o ano sobre o Santos. A minha sensação quando cheguei aqui em São Paulo, vocês sabem que eu sou um santista nascido no Rio, né? E me mudei para São Paulo há 5 anos. Agora, na virada para 24, faz 5 anos que eu moro aqui. E eu passei a frequentar os estádios aqui do trio da capital e passei a frequentar as instalações do Santos também. A minha percepção é de que o Santos está parado no tempo em relação aos seus 3 rivais do estado. O Santos precisa se modernizar, as suas estruturas físicas, as suas instalações precisam estar de acordo com o que se pede no século atual. Então a arena é importante nesse processo,
E aí depois é tentar algo em termos de CT, de estrutura de base, CT do profissional, CT Meninos da Vila. É o Santos caminhar nessa direção. Precisa de dinheiro, precisa ter receitas, mas quem sentou a bundinha na cadeira de presidente tem o desafio de gerar essas receitas, de conseguir esse dinheiro. E essa é uma das missões do Marcelo Teixeira, que assume o cargo no dia 1º de janeiro. Segunda-feira já começa a transição, as equipes de transição já vão começar a se comunicar, mas o cargo mesmo, ele assume a posse mesmo a partir do dia 1º de janeiro. Ele fala sobre o contrato de Série B nessa entrevista coletiva após a apuração, fala em buscar valores justos para o Santos, me parece que é uma postura de alguém que vai querer jogar duro e tentar valores maiores do que outros grandes que caíram recentemente obtiveram com os contratos de TV de Série B. O Santos tem uma das grandes torcidas do Brasil e vai precisar muito, né, de um contrato que seja que faça com que ele perca o mínimo possível, porque já trabalhamos com derrota, né? O Santos já perderá um valor substancial, pode gerar na casa de 80 milhões, pode gerar na casa de 90 milhões de reais, pode ser um pouco menos do que isso, mas o Santos perderá bastante com televisionamento, com cota de transmissão de Série A, que ele não tem mais e agora é uma realidade de Série B. Ele falou sobre a não utilização da camisa 10 na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu confesso para vocês que esse tema me divide muito. Em alguns momentos eu acho que tem que aposentar a 10 para sempre, em outros momentos eu acho que não, porque é uma maneira de você continuar reverenciando o Rei Pelé e continuar cultuando a memória do rei. O problema é quando você entrega essa camisa 10 para qualquer um. Eu acho que a gente pode ter uma aposentadoria seletiva dessa camisa 10, assim, temporária, ocasional. Série B não é para usar mesmo. Vai para a Série A, tem algum jogador capaz de usar e de honrar minimamente essa 10? Não tem, então deixa ela encostada. Contratamos um cara para usar 10. Bom, beleza, dá 10 para ele. Eu acho que tinha que ser trabalhada no caso a caso, essa camisa 10 do Santos, mas não utilizá-la no período da Série B. Eu vi até rivais dizendo, nossa, olha aí a arrogância do santista com esse negócio de 10 do Pelé, pararam na década de 60. Eu não acho que aposentar 10 da Série B seja arrogância, não. Eu acho que é reverência, eu acho que é respeito. Respeito ao maior jogador de todos os tempos. Ou alguém tem dúvida, você até que é torcedor rival do Santos, que Pelé foi o maior de todos os tempos. Acho que não vejo mesmo, respeito às opiniões diferentes, mas não vejo mesmo assim. Não vejo como algo, uma demonstração de arrogância, de prepotência, de superioridade, nada disso, pelo contrário, é até humildade, né? Olha onde a gente está. A gente está numa série tão indigna para a história do rei, que a gente nem vai expô-lo a isso, né? Expor a história, o legado do rei a isso. A gente vai evitar. Eu acho que é até um gesto humilde. Eu penso o contrário disso. Que mais? Bom, as falas foram basicamente essas, né? Os trechos mais importantes. Tem que resolver a folha salarial do Santos, tem que sentar para negociar, são 11 milhões de folha, mais um pouquinho de imposto aí, então essa folha bate 14 milhões de reais fácil, e o Santos não tem a menor condição de cumprir isso. Tem que chamar os caras que têm contrato longo, chegar para os caras e falar assim, escuta, quanto é o seu salário aqui? 600 pau. Morelos, quanto é o seu... Mendonça, 600 pau, hein? Nossa senhora. Morelos, quanto é? 1.900.000? Jesus. Tá, escuta, deixa eu te falar um negócio aqui. Nós não vamos ter dinheiro para pagar isso aqui no ano que vem, porque nós caímos para a Série B. Aliás, a culpa disso também é dos senhores que rebaixaram a gente para a Série B. Então vamos fazer um negócio? Segue a sua vida, a gente segue a nossa. Ou então, se você quiser forçar na marra o cumprimento do contrato, você vai ficar aqui, mas não vai receber. Você vai viajar para Ribeirão Preto, para Mirassol, para Novo Horizonte, para Itu, vai jogar o Paulistão no interior com um sol de 40 graus na cabeça em janeiro, mas não vai receber. Você quer ficar? Dificilmente os caras vão querer. Então é o momento agora de, a partir de segunda-feira, quando começar essa transição, começar já a chamar os caras e renegociar isso aí, e enxugar essa folha, e montar um elenco de acordo com as condições que o Santos terá a partir de agora, daqui para frente, sem a quantidade de erros que o ridículo, nefasto, tosco, grosseiro presidente Andrés Rueda cometeu. Que mais? Sobre treinadores. Um dos candidatos, o Agostinho, tinha divulgado um acerto com o Thiago Carpini para treinar o Santos no ano que vem. E nessa divulgação, até a TNT Sports informou isso. Ele teria dito o seguinte, olha, mesmo se eu não ganhar a eleição,
eu vou oferecer esse acerto, vou oferecer o nome do Carpini ao técnico vencedor. Acho que é um treinador com um perfil muito interessante para o momento do Santos. O Santos estava falando em Vojvoda. Esquece que o Vojvoda não vai sair do Fortaleza para treinar o Santos na Série B. Mesmo o Santos na Série A, eu duvidaria demais que o Vojvoda largaria um projeto sólido, robusto como o do Fortaleza, numa transição para a SAF, agora o Marcelo Paes, inclusive, sendo aí o CEO dessa SAF que está surgindo, para treinar um Santos em reconstrução, um Santos que a gente não sabe qual vai ser o futuro, um Santos esgoelado de receita, o Santos com péssimas administrações, 4, 5 péssimas seguidas, ele não ia fazer isso. Na Série B, então, esquece. Acho que o Carpini é um cara com esse perfil, um treinador que fez trabalhos maravilhosos em 2023 no Água Santa e do Juventude, maravilhosos mesmo, seria um nome muito interessante. Não sei se vai haver uma resistência do Marcelo Teixeira por ser alguém indicado por um candidato adversário na eleição que foi derrotado, não sei. Mas eu acho que dentro do que é possível o Santos captar no mercado hoje, é um nome jovem, com ótimos trabalhos recentes, em equipes de menor expressão, em equipes com menor orçamento e com uma leitura tática muito interessante, muito moderna, numa primeira impressão que a gente tem, do que a gente conseguiu acompanhar dos trabalhos dele nesse ano de 2023. Aí se vai dar certo num clube de maior pressão, de maior cobrança ou não, eu não sei, porque não tem bola de cristal. Mas dentro da realidade técnica e financeira do Santos, eu acho que pode ser bem interessante a contratação do Thiago Carpini. Vamos ver como o Marcelo Teixeira lidará com isso. Eu vi muita gente relembrando o histórico do Marcelo Teixeira e eu quero dizer o que eu penso do resultado também. Eu acho que essa escolha, ela é muito mais uma bola de segurança, não tão segura assim, talvez, do associado santista. O que ele pensou? O Rueda não era um presidente, não era um candidato com histórico administrativo dentro do clube. Então, naquele momento, foi feita uma aposta numa novidade que se comprovou trágica, terrível. Então agora nós vamos eleger alguém que já passou por aqui, a gente sabe quem é. A gente sabe o que fez no Santos, de bom e de ruim. E acho que essa foi a principal escolha, assim, o principal argumento, principal ideia que pesou para o santista escolher o nome do Marcelo Teixeira como presidente. Alguém com histórico administrativo. Alguém que teve bons e maus momentos no Santos. Sim. Alguém responsável pelo fim da fila, pelo fim do jejum, por 2 títulos brasileiros, por uma final de Libertadores da América, por uma semifinal de Libertadores da América, verdade. Alguém também responsável por um quase rebaixamento em 2008, por não entregar um clube tão bem assim no final da sua gestão. E acabou perdendo a eleição para o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Alguém que está muito marcado pela história da Penhora da Vila, que eu acho que é muito importante, e eu nunca cruzei com o Marcelo Teixeira, nunca dei bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para o Marcelo Teixeira. Não tenho obrigação nenhuma em defender Marcelo Teixeira aqui não. Mas o episódio da Vila, da Penhora da Vila, é importante a gente dizer o seguinte: o Marcelo Teixeira foi avalista de um empréstimo do Banco Safra para o Santos. Ele era o avalista. Então é muito importante você entender o que é o papel do avalista no empréstimo. O que é um avalista? O cara que se tornou o avalista, ele é responsável pelo pagamento do valor de face daquele título de crédito quando não é feito o pagamento pelo devedor. É tipo o fiador de um apartamento. O cara não paga, o dono do apartamento vai lá em cima do fiador. A diferença é que o fiador paga, além do valor de face, juros e encargos. E o avalista, ele paga apenas o valor de face sem a cobrança dos juros e dos encargos decorrentes dos atrasos. Essa é a diferença central, mas é basicamente a mesma coisa. Então, quando o contratante do empréstimo, que foi o Santos, não paga ao banco, o avalista é procurado. O avalista assinou o título de crédito e aí, na hora do banco executar a dívida, ele vai lá no avalista: escuta, o Santos não pagou. É com o senhor agora. E aí, o que foi feito? O banco descontou da conta corrente do Marcelo Teixeira o valor que o Santos não pagou do empréstimo. E aí o Marcelo Teixeira foi lá e falou: peraí, não, eu sou avalista, mas quem tem que pagar esse empréstimo é o Santos Futebol Clube. E quem oferece bens à penhora é o devedor. Não é o Marcelo Teixeira, na condição de avalista, que chega para o banco e fala: penhorem a Vila Belmiro. Não, é o Santos, e foi a diretoria do Santos na época que ofereceu a Vila Belmiro como bem penhorável, como garantia em caso de não pagamento do crédito, do empréstimo. Entendem? Isso é muito importante. Então, é só para estabelecer a verdade disso aqui.
O Santos ofereceu, aquela diretoria ofereceu a Vila Belmiro como garantia para uma possível penhora. E depois a coisa acabou se resolvendo. A Vila Belmiro, obviamente, não saiu das mãos do Santos. Mas é o problema. É o ônus de você ter uma gestão personalíssima. Você ter um ex-presidente ou um presidente em exercício como avalista de um empréstimo. Você ter algum presidente na história que coloque os seus recursos pessoais para pagar, inclusive, é uma das suspeitas que se tem desse adiantamento de 40 milhões de reais do Paulistão 2024 feito pelo Andrés Gueda, hein? Ele teria colocado durante alguns meses dinheiro do bolso para pagar salário e agora teria pegado o dinheiro do Paulistão de 2024 para botar esse dinheiro no lugar, para botar esse valor no lugar na conta corrente dele. Esse é o problema. Mas esse era o presidente que dizia que em 2023 o Santos ia dar o salto, que ele ia reduzir as dívidas e que o Santos ia ser uma potência. Tá aí, nós vimos. O Santos precisa romper esse ciclo. Marcelo Teixeira é um cara de ótima situação financeira, que em alguns momentos ajudou o clube do próprio bolso, mas cobrando o valor de volta. Ele não doou o dinheiro ao clube, ele emprestou. Então o dinheiro vai ter que sair do caixa do clube de volta para o cara que emprestou. E isso é ruim. O Santos ficar dependendo de mecenas. Eu espero que Marcelo Teixeira não tenha voltado ao cargo de presidente do clube para exercer de novo esse tipo de papel. Espero que Marcelo Teixeira tenha voltado ao cargo de presidente do clube para conseguir, através dos seus contatos, através de parcerias, através da credibilidade do nome do Santos e também do nome dele, do rosto dele, oportunidades de negócio para o Santos que independam do bolso do presidente do Santos. É isso que a gente espera. Gestão profissional é isso. Esse negócio de botar dinheiro do bolso é gestão amadora de anos 60, 70, 80, isso tem que acabar. Esse ciclo tem que se romper. O Santos precisa ter uma gestão profissional e andar com as suas próprias pernas daqui para frente. É o mínimo que eu espero do Marcelo Teixeira como presidente do clube. Queria comentar também, para fechar o vídeo, uma imagem que o Marcelo Teixeira fez questão de divulgar na véspera da eleição ao lado do pai do Neymar. E isso pode ter levado muito associado do Santos a pensar o seguinte: opa, elegendo Marcelo Teixeira, estamos trazendo o pai do Neymar, estamos fazendo o Santos virar uma SAF, aí vão chegar os árabes, aí vai chegar não sei quem, o Neymar vai voltar em 2025. Eu não sei que tipo de comunicação ele quis fazer e acho que faltou essa pergunta ontem na entrevista ao Marcelo Teixeira. Colegas que fizeram trabalhos brilhantes ontem de cobertura do Santos, mas acho que escapou esse tema. Presidente, agora eleito, gostaria que o senhor esclarecesse a imagem. O que o senhor tratou com o pai do Neymar na véspera da eleição em Mangaratiba? O senhor pegou um helicóptero, um avião, sei lá, foi lá para Mangaratiba, conversou com o pai do Neymar na casa dele, tirou foto, fez questão de publicar. O que o senhor queria dizer com isso na véspera da eleição? Que tipo de participação o Neymar e o pai do Neymar terão na sua gestão? É uma volta? É uma conversa para um retorno? É uma conversa para uma transformação em SAF? É uma conversa para um investimento, venda de ações? O pai do Neymar colocando dinheiro, trazendo investidores estrangeiros? O que significa isso? Eu gostaria muito de saber, gostaria muito de entender o porquê da divulgação daquilo na véspera da eleição. Era factoide? Era populismo? Era algo só para jogar para a galera? E para deixar o associado entusiasmado para votar nele? Ou de fato ali estava sendo fechado alguma parceria futura em caso de vitória do pleito? Eu gostaria desse esclarecimento. Estou cobrando aqui publicamente do senhor, presidente eleito, presidente Marcelo Teixeira, o que significou, o que representou aquela ida, porque a partir do momento que o senhor a tornou pública, na véspera de uma eleição, o senhor concorrendo ao cargo de presidente do Santos, obviamente que isso é de interesse nosso. Isso não é apenas uma visita cordial, de amizade, pessoal, não nos parece. O senhor pode até esclarecer se foi. E aí o senhor também tem todo o direito de divulgar, né, com quem o senhor toma chopp descompromissadamente. Mas já que o senhor tornou público, a gente deve perguntar e eu gostaria que o senhor respondesse. Publicamente faço essa pergunta ao senhor. Não precisa responder necessariamente não aqui. Pode responder em qualquer espaço. Mas, por favor, esclareça o que quis dizer aquela foto. Boa sorte ao Marcelo Teixeira, boa sorte ao Santos. Aqui estão expostas algumas das minhas inquietações, das minhas preocupações e nós vamos ter que cobrar. Nós vamos ter que fiscalizar essa gestão e nós vamos ter que cobrar do Conselho Deliberativo do Santos. A partir de hoje eu firmo esse compromisso com o Santista. O Conselho Deliberativo do Santos, que se omitiu nos 3 anos da gestão Rueda, será muito cobrado, mas não com violência, com agressão, com intimidação, com ameaça, nada disso. Mas ele será cobrado aqui. Quando a gestão Marcelo Teixeira cometer equívocos, cometer excessos, estiver levando o Santos, se acontecer, não é quando, é se,
É no condicional. Se essa gestão atuar de forma irresponsável, comprometer os destinos do Santos e a gente detectar isso imediatamente, o Conselho Deliberativo for omisso, ele será cobrado. A gestão será fiscalizada, o Conselho Deliberativo será cobrado. É o que todo santista deve fazer de forma responsável e crítica a partir de agora. E se unir a Marcelo Teixeira e a essa chapa que está aí. Acho que nesse momento é a união de esforços. Por mais que você não acredite naquele outro nome, por mais que você não acredite naquelas ideias que foram propostas por essa chapa, mas agora o Santos está na mão dessas pessoas e todos os santistas que puderem devem colaborar, fiscalizar, apontar as falhas, fazer a oposição responsável e colaborar. Boa sorte ao Santos daqui para frente. Like do vídeo se você ficou até o final. Bom domingo, juízo e tchau.